Olá, que alegria! Chegou o nosso momento juntos aqui pela TV Evangelizar. Programação ao vivo sendo transmitida para todo o Brasil no canal digital aberto, também pelo sinal do satélite e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós temos vários temas aqui interessantes para você, a começar falando de algo que envolve famílias, escola, adolescentes, crianças, e você vai conhecer o movimento Desconecta, que sugerem uma redução no uso de smartphones e uma consciência maior sobre as tecnologias. Então, daqui a pouquinho eu vou conversar com a Ana Cláudia Marini e também com o advogado Guilherme Guimarães, ambos são representantes do movimento Desconecta aqui no Paraná. Vamos também conhecer uma carreta que se transformou num verdadeiro consultório que viaja e faz diagnósticos, trata da saúde das mulheres aqui no Paraná. Vamos também falar sobre um estudo internacional que mostra como a alimentação pode influenciar numa boa saúde e prevenção de demências. Vamos ainda falar sobre as cápsulas de café e entender quais os riscos associados quando se consomem no prazo de validade vencido. E ainda vamos falar sobre manobras de desengasgo que mudaram tanto para crianças quanto para adultos. Então fique aqui comigo, começamos o programa A Vida em Foco. Nós vamos falar sobre algo que preocupa muito as famílias, os pais, as próprias escolas, e eu diria que talvez até os adolescentes pensem sim nisso de uma forma talvez não tão consciente, mas quando a gente começa a falar sobre isso, eles também se posicionam. Por isso, nós convidamos aqui dois representantes do movimento Desconecta para falar sobre idade adequada, sobre o uso de smartphones ou sobre adiar isso o máximo possível, né? Então, eu estou aqui com a Ana Cláudia e o Guilherme. Sejam bem-vindos, meus queridos. Obrigada por estarem aqui. Eu que agradeço pelo convite. Agradeço também, viu? Ambos participam do movimento e são representantes aqui no Paraná, né? Então, para a gente começar a nossa conversa, conta o que é esse movimento, como ele surgiu, se ele está aqui mais forte aqui no Paraná, se ele está em todo o Brasil. Conta pra gente. Quer falar, Ana? Bom, o Movimento Desconecta é um movimento nacional criado por pais. Começou em São Paulo. Ele é muito forte já em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aqui no Paraná está começando. Que legal. Nós fomos os primeiros pais a trazer aqui para a nossa comunidade, né? Começamos movimentando a nossa escola, dos nossos filhos. E conseguimos uma força muito grande, assim, porque tem acontecido várias coisas que a gente tem ficado preocupada, né? O Guilherme, advogado do direito digital, sabe muito bem o que tem acontecido de crimes, né? Quando as crianças ou adolescentes estão muito sem supervisão nas redes. E aí a gente entrou a fundo nesse assunto, né? Eu sou mãe de 3 crianças, né? De várias idades, né? Dos que não têm celular ainda, dos que estão na fase pedindo porque todo mundo tem, e de uma adolescente que já tem celular e quer muito usar redes sociais e tal. Então, a gente fala com todo esse público, né? Dos pais, né? Ali da nossa comunidade, para fazer essas orientações, trazer informações que a gente mesmo não tinha, né? Quando a gente conheceu o movimento. Então, muito se sustenta nesse compartilhamento de informações, entender os prejuízos, também os benefícios desse uso. Isso, trabalhar na conscientização dos pais, para que eles tenham esse entendimento de que esse excesso de dispositivos na vida das crianças pode acarretar não só prejuízos psicológicos, mas também jurídicos. Né? Então os pais precisam ter essa consciência. Entendi, que esse é o teu papel principal, né, Guilherme? Sim, interessante. E então ele começa com essa formação, digamos assim, e com um convite. Como que é feito esse convite? O que é proposto para essas famílias? Sim, começou na verdade com um grupo de mães que estava preocupada, né, com esse uso excessivo de colegas, né? Então, normalmente são pais que já são mais conscientes, que já têm mais informação e começam a se sentir pressionados e preocupados em isolar o seu filho socialmente também, né? Porque é uma coisa não deixar o meu filho, mas ele chega na escola ou na comunidade que tem os colegas, né, clubes e tal, e todos os colegas estarem jogando, todos os colegas estarem em grupo de
WhatsApp e eles se sentirem excluídos. Então, esses pais começaram a se movimentar. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um acordo entre nós para não darmos, porque daí eles não vão se sentir excluídos. E começou esse movimento com essas mães lá em São Paulo, como a gente já fazia aqui entre os nossos filhos, que já estudam desde o infantil juntos, né? Chega nessa idade, a gente se fala. Já tinha meio que um acordo. Um acordo entre o nosso grupinho, né? Que os pais convivem mais, que é uma coisa muito importante também. A gente pensar que é importante a gente conviver com famílias que tenham os valores parecidos com os nossos, que pensem da mesma forma, para criar esse ambiente saudável para os nossos filhos também conviverem, não dependerem das redes sociais para terem amigos, né? Terem amigos reais, né? Que a gente consiga ter essa segurança de saber que está na casa do amiguinho de uma família que a gente conhece, que confia. Então, começou nisso, e essas mães de São Paulo foram muito maravilhosas, assim, as fundadoras, porque elas foram criando um passo a passo para replicar isso em outras escolas. Então, hoje o Movimento Desconecta Nacional, acho que já tem mais de 80 mil pessoas. São muitas escolas, mais de 600 escolas no Brasil que aderiram ao movimento. Na verdade, não é a escola que são os pais da comunidade. Lógico que o apoio da escola é muito importante, né? Mas é um movimento de pais. E a ideia é o quê? Segurar o máximo tempo possível sem essa tecnologia. Os pais que já têm essa tecnologia dentro de casa, como que vocês abordam esses casos? Eu acho que a melhor demonstração de amor é o não. Né? Então, eu entendo que, por exemplo, meu filho, eu tenho dois, um de 14 e um de 12 anos. A gente só liberou o celular para o mais velho faz 2 anos, mais ou menos. Redes sociais foi agora, entendeu? Mas tudo supervisionado. Então, por mais que seu filho... A gente sabe que tem aquela questão de grupo, ele pertencer a um grupo, né, que ele vai ficar excluído, como a Ana falou. Mas a gente tem que ensinar os nossos filhos a lidar com essas situações, porque quando estiver na fase adulta, quando estiver lá sozinhos, sem os pais, eles vão ter que lidar com isso, né? Então, justamente esse movimento, ele via levar a informação para os pais. Como é que eu posso lidar com essa situação? Né? Meu filho já tem, tá bom, então eu não vou tirar o celular dele, mas como é que você pode aplicar algumas regras para proteger o seu filho? Você saber aonde que ele está navegando, com quem que ele está falando, que é muito importante. Né? Então, o movimento vem nesse sentido, né? De conscientizar, levar a informação para os pais para ajudar, porque tem muita gente que está perdida nesse... Sim. Por isso a minha pergunta, né? Você vai se deparar com aqueles que já têm mais consciência e que só estão procurando um apoio, que já estão mais de meio caminho andado, diria. Mas e tantas outras que talvez não tenham a consciência, mas vão ter e querem fazer a mudança. Daí como que vocês trabalham isso? Sim, é bem importante esse movimento, porque num primeiro momento os pais que não têm a informação, eles pensam até que é um julgamento a eles, né? Nossa, mas eu uso o celular todo dia, então eu não posso entrar nesse movimento. Não é essa questão, né? Tem muitos pais que trabalham com o celular, que ficam mesmo, né, no celular muito tempo, mas é diferente um adulto usar um celular. Sim, não é a mesma regra, né? Não pode pegar a regra do adulto e passar para a criança e comparar. Exato. Né? As crianças não têm o seu cérebro formado, estão com o seu cérebro em desenvolvimento. Agora, há um mês, nós tivemos aqui no Paraná, no Ministério Público, um fórum da Pró-Infância Nacional. Vieram todos os promotores de justiça do Brasil todo aqui para o Paraná. Nós participamos desse fórum. Então, tinha neurocientista, tinha a juíza do Rio de Janeiro, da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, que atende muitos crimes, assim, e ela trouxe relatos, assim... assustadores, sabe? Todos os promotores de justiça ali muito preocupados, tanto que foi aprovado agora o ECA Digital, né? Que vai regulamentar muitas coisas que não existe nada que regulamente. Então, uma criança pega um celular, se o pai não sabe fazer um controle, ela acessa o que ela quiser, né? Agora, a gente tem dados de que meninos de 9 anos, a maioria deles... se tem um celular, já acessou pornografia pesada. Então, é muito sério, com 9 anos. Sim. Então, o acordo coletivo vem para isso. Vamos juntar esses pais para fazer um acordo coletivo, que a idade indicada é que não tenha um smartphone próprio até os 14 anos. E que não use redes sociais até os 16. Porque o cérebro deles está em formação. Sim. Eles não têm essa capacidade de discernimento, né? Então, nós não queremos ser chatos, rígidos, né? Então, quem já deu o celular? Eu já passei por isso, né? Minha filha tem celular. E
E existem hoje aplicativos de controle parental, então a gente procura essa conscientização. Então já dei o celular, não quero tirar, pelo menos coloca um aplicativo de controle parental que você recebe um alerta se ele acessou alguma coisa que é perigosa, se ele mandou alguma mensagem em grupo de WhatsApp que pode ser né, considerada bullying, crime, alguma coisa assim, porque realmente, né, é crime. Então, um pai que se sentiu ofendido e viu num grupo de WhatsApp do seu filho algo que possa, né, prejudicá-lo, né, emocionalmente, né, que não seja até um golpe financeiro, que também acontece bastante, mas emocionalmente, né, é grave também. Então, talvez a gente fazer essa conscientização para os pais pensarem que, além de todos os malefícios cognitivos, né, e emocionais que podem acontecer também, existe a lei. Exatamente. Né? Entendi. Porque os pais têm que ter consciência assim, ó, nesse exemplo que a Ana falou da criança de 9 anos. Você deixaria um marmanjo bater na porta da sua casa e convidar seu filho para tomar um sorvete? Não, né? Mas é isso que acontece na internet. Sim. Em jogos, principalmente jogos online. Né? Principalmente jogos online. Imagine a outra situação. Essa pessoa leva essa criança e vai roubar alguma coisa numa loja de conveniência. Você que vai ser responsável por aquilo. Sim. O pai que vai ter que indenizar aquela loja. Sim. E tudo isso acontece no mundo digital. Às vezes o pai não está nem vendo, né? Não está nem vendo. Né? Até esse movimento, eu acho que até a gente pode ampliar até para os pais. Porque hoje em dia está todo mundo conectado. Até na hora de dormir está conectado. No meu, por exemplo, eu também já fui... Foi um processo de mudança, né? Mas, por exemplo, eu faço jiu-jitsu com meus 2 filhos. Né? Toco violão com meus dois filhos. Então, você também se desconecte. Você fala que fez algumas mudanças na tua vida para que não seja simplesmente, tá bom, sai do online, mas o que mais eu faço com esse vazio que fica? É isso. Exatamente, ficar com meus filhos, fortalecer esses laços, porque não é só sair do digital. Não é só sair, não é só sair. Você tem que dar atenção pro seu filho também, né? E você é o apoio, você é o espelho do seu filho, ele vai ser aquilo que você está demonstrando para ele. Então esse movimento Desconecta também, né? Vai um pouco pros pais. Chega em casa, jante com a família, fica ali, aproveita aquele momento, deixa o celular em outro lugar, não leve o celular para a cama, brinque com o seu filho, faça alguma atividade com o seu filho. Isso é muito importante no mundo de hoje. Faça qualquer atividade, violão, piano, vai correr, andar de bicicleta, porque hoje você está vendendo seu tempo para um terceiro e está deixando seu filho de lado. Sim, e vai saber o que esse terceiro vai oferecer, né? Exatamente. E lá no futuro você vai ver as consequências disso. A gente já está vendo hoje. Sim. Né? A gente já está vendo hoje. Principalmente questão de escrita. Porque a molecada hoje já não... Então, vieram lá da geração 2000, milênio que chama, né? Já até me perdi. Ficaram tanto no online que tem criança que tem dificuldade de escrever. Isso está atrelado, pelo que vocês estudam também cientificamente, ao uso de tecnologia. Porque eles abreviam tudo, tudo aqui no... E a gente sabe que a escrita desenvolve tanta parte, várias partes do cérebro, coordenação, memória, e a molecada está deixando isso de lado, só fica ali no online. Agora com o chat GPT, que coloca tudo... Piorou ainda mais. Tem estudos que mostram que os jovens que estão ingressando na universidade agora não têm capacidade de atenção. Os professores estão relatando, existem estudos relacionados a isso. Um jovem não consegue mais ficar mais que 20 minutos prestando atenção em uma aula sem pegar o celular. Se a gente pensar, a gente fica ali, né, o tempo inteiro. Tem que desconectar. Então a gente tem, exatamente. Então a gente tomar essa consciência de que para os adultos já é difícil, para uma criança que está em desenvolvimento é pior ainda, né? Então aqui, de repente, para deixar alguma dica prática, se o pai já deu o celular para o filho, não tem problema voltar atrás, né? A gente fala, né? A gente tem 3 protocolos lá no colégio que a gente fez. Até a gente está tendo a Feira do Livro agora. A gente está lá com um stand do Movimento Desconecta, fazendo essa conscientização, essa informação. A gente também procura não ser muito incisivo com os pais, porque a gente entende, a gente não quer julgar ninguém, né? Mas trazer informação. Então tem 3 situações. A situação do pai que ainda não deu o celular, né? Dos responsáveis, mãe, que é a mais fácil, né, de assinar. Então, vamos assinar o acordo coletivo, ninguém dá celular até os 14 anos, fica mais fácil, vai chegar na idade que eles vão pedir e ele não vai poder falar, todos têm menos eu. Aí a segunda situação, já dei e quero voltar atrás. Como fazer isso? A gente preparou uma cartilha também, várias dicas. Aí a terceira situação, deu o celular, use um controle parental.
Limite o tempo de tela. Não deixe teu filho usar celular no quarto. Não deixe usar computador ou qualquer outra, acessar jogos. Quer jogar? Joga, mas coloca na sala, né? Eu sou arquiteta, tenho trabalhado muito com isso, de voltar aos ambientes de convívio dentro de casa. Sim. Você não pode transformar o quarto do seu filho num bunker que ele fica lá trancado, ninguém tem acesso. Né? Então, compartilhar esses momentos de convivência faz muita diferença na vida do adulto. Com certeza. Meus queridos, eu agradeço vocês aqui hoje. Muito bacana essa iniciativa. Sei que muita gente vai ter já mais dúvidas. Também podem encontrar vocês nos meios digitais também para tirar essas dúvidas, né? Posso só dar uma dica para os pais? Se o seu filho ficar muito tempo no quarto e ele era uma criança extrovertida, agora ficou uma criança mais quietinha, abra os olhos, porque de repente ele pode estar sendo assediado na internet. Abre os olhos. Se teve mudança de comportamento, abre os olhos. Abre os olhos. Muito bem. Obrigada, meu querido. Eu que agradeço. Obrigada, Ana. Sejam sempre bem-vindos, tá? Com certeza. Obrigada a você. Vamos agora falar sobre a saúde da mulher que está sendo cuidado de uma forma entre rodas, uma carreira que se transformou num verdadeiro consultório aqui no Paraná e que já atendeu várias mulheres, mais de 1.000 mulheres. Acompanhe comigo. Em Santo Antônio do Caiuá, região noroeste do Paraná, a carreta Saúde da Mulher simplesmente estacionou e se transformou em uma verdadeira clínica médica. Consultórios completos, equipamentos modernos e uma equipe multidisciplinar oferecem consultas e exames para prevenção e diagnóstico precoce do câncer. Minha sogra, ela sempre faz também particular, e dessa vez ela conseguiu fazer por aqui, né? Então, é um acompanhamento mais rápido, mais ligeiro e ajuda todo mundo do município. Para mim ajudou muito porque eu estava esperando por uma grande cirurgia. O programa é uma iniciativa do governo do estado e parceiros, tem como objetivo ampliar o acesso aos serviços de saúde, especialmente em regiões mais afastadas. Facilita para o município, a gente traz economia, né, para o município, e o principal é conseguir trazer o atendimento aqui na cidade para que todas as mulheres consigam vir e fazer os seus exames. Eu acho que o ganho é um ganho em escala imenso. Antes de chegar em Santo Antônio do Caiuá, a carreta já passou por 25 municípios, totalizando quase 9.000 atendimentos, em média 250 por dia, permitindo maior alcance e rapidez nos resultados. A unidade é considerada a mais completa do Brasil em relação à saúde feminina, um investimento de 10 milhões de reais. A gente está com o privilégio de ter recebido a carreta e tantos municípios vizinhos estavam com uma demanda grande em esperas desses exames que são ofertados pela carreta e estão sendo realizados aqui no nosso município. A carreta Saúde da Mulher fica por uma semana em cada cidade e segue rodando o estado até o final do ano. Como um lembrete importante, cuidar da saúde também é um ato de amor. E já que estamos falando da saúde da mulher, olha só esse recado que a Glicotrate tem para você. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas
cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E vem aí um dos eventos de fé e solidariedade que acontece em Curitiba como parte dessas atrações de Natal, que é o Natal Solidário. Em Curitiba, você vive o Natal com Jesus, é Natal. E nós convidamos você a participar com a gente. Vai acontecer no dia 13 de dezembro, a partir das 13 horas, na Praça Nossa Senhora da Salete. E o Padre Reginaldo é que convida você para celebrar este Natal solidário. É um dia inteiro de oração, de música, com missa, shows, artistas católicos, atividades para toda a família. E a sua participação, é claro, no Centro Cívico em Curitiba. Então participe do Natal Solidário 2025, presença confirmada já do arcebispo metropolitano Dom José Antônio Peruso. Então, nos encontramos no Natal Solidário de Curitiba em 2025. E no próximo bloco nós vamos falar sobre dietas que auxiliam a prevenção de demências. Muito interessante saber sobre isso, não é? Então volte aqui comigo. Saímos com imagens de Simões Filho, na Bahia. TV a cabo 414 acompanham a gente. Simões Filho, na Bahia, é conhecida por ser um importante polo industrial da região metropolitana de Salvador, com uma economia forte e mais de 200 indústrias. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa Vida em Foco para descobrir se tem alguma relação com as dietas e a prevenção, a diminuição do risco de demências. Olha que interessante esse estudo que foi realizado na Coreia do Sul, um estudo da Universidade Yonsei, acompanhou 131 mil pessoas por 13 anos e meio, um estudo bem longo, não é? E concluiu que seguir dietas saudáveis pode reduzir em até 28% o risco de demência. Aqui, por dentro dessa dieta, foram avaliados 4 delas: a Mediterrânea, Mind, RFS e a REI. Então vamos entender um pouco o que está incluso nisso, não é? Nessas dietas, se isso vale para todo mundo, de que forma que a gente pode então falar desse assunto. Estou aqui com a Franciele Gouveia da Silva, que é nutricionista. Bem-vinda, minha querida. Obrigada. Obrigada a você. Quando a gente olha para esse estudo, para essas dietas, o que elas têm em comum? É de fato o que se come? O que está incluso nisso? Então, elas se baseiam muito em uma alimentação muito natural, né? É isso que a gente tem como prioridade. Deixar um pouquinho de lado os industrializados, deixar um pouco de lado aquela alimentação na pressa, sem tanta preocupação, né? Então, o que hoje a gente busca como essencial é realmente com que tenha ali alimentos nutritivos, né? Os nutrientes em si, em sua presença, principalmente in natura, são muito importantes. E é isso que elas se baseiam, todas elas. E tem algum elemento dessas dietas que você diria que são essenciais para a prevenção de demência mesmo, que já se tem uma relação direta? Sim, com certeza. Principalmente os antioxidantes, né? Então, a gente vê muito, assim, principalmente nessas dietas, né, citadas, que os antioxidantes, eles têm uma relação direta realmente com os neurotransmissores. Então, até para que a gente possa ter uma cognição assertiva, né, com que as sinapses aconteçam, os antioxidantes são essenciais. E aí a gente vai muito das cores dos alimentos também. Então os antioxidantes, eles estão presentes em alguns alimentos, em todos? Como que é? Principalmente nas frutas. Então as frutas que são mais ali de cor alaranjada, vermelha, algumas roxas também, são muito ricas nesses antioxidantes e que ajudam. Alaranjada, pela coloração a gente pode ver. Podemos, um bom caminho assim pra gente conseguir se auxiliar. Entendi. E o que se fala sobre os peixes, por exemplo? Esse estudo lá da Coreia do Sul, eles comem uma dieta rica em peixes também,
no óleo do peixe mesmo, né? Que a gente suplementa aqui, na maioria das vezes, com o ômega 3, né? Isso mesmo. Isso tem já comprovação, então, de que auxilia na redução do risco de demência. Exatamente, até não porque eles são uma população onde mais se tem idade, né? Onde mais se vive por justamente... Na Coreia do Sul. Exato, por justamente ter essa alimentação muito baseada em ômega 3. E vivem bem, né? Que não adianta ter uma idade e de repente estar no hospital. Não, vivem e vivem bem. Sim, exatamente, com uma qualidade de vida muito boa, né? Então, esse ômega 3, ele vem não só desses peixes mais ricos mesmo em gordura, como é o caso do salmão, da sardinha também, né? Que é mais acessível até aqui para nós no Brasil. Mas também de algumas oleaginosas, algumas sementes, como a chia, né? A linhaça. Então, é super possível a gente adequar a nossa alimentação em relação a esse ômega 3 também, não só pela suplementação, né? Quando a gente fala nessa ingestão de peixes, né? Os países ou os locais que têm o peixe fresco, eu imagino que seja o ideal. Mas e quando esse peixe ele é congelado, transportado, se perde muito dos nutrientes, da propriedade do ômega 3, por exemplo, ou não? Esse fator assim de congelamento, ele interfere, mas ele não perde totalmente. Não anula totalmente, tá? Não, de forma alguma. Então, é muitas vezes a forma com que a gente tem para conservação para que seja consumido posteriormente. Então, pode ser considerado nos locais que não tem. Sim, pode sim. Entendi. Quando eu olho aqui as 4 que ele mencionou, Mediterrânea, Mind, RFS e a Rei. A Mediterrânea, como você falou, prioriza frutas, verduras, legumes, grãos integrais, peixes, azeite de oliva. E pouco leite e pouca carne nessa, né? A Mind tem os vegetais verdes escuros, os peixes ricos em ômega 3 e as leguminosas. Os peixes ricos em ômega 3 que você falou é a sardinha, o atum, Isso, mais o salmão e a sardinha. Tá. O salmão que a gente tem aqui no Brasil, tem uns que não são salmão, né? Exato. A gente aí não sabe o que é. Precisa de uma fonte bem conhecida, olhar sempre os rótulos, a embalagem indica muito sobre essa... Que faz diferença, essa né? verdade. Tá. Essa dieta Rei, essa eu nunca tinha ouvido falar. Guia alimentar que estimula o consumo de alimentos naturais e gorduras boas. Isso. Aí os ultraprocessados não vai entrar em nenhuma, né? Exato. Com certeza. O açúcar. Vezes, assim, até existem marcas, né, que nos facilitam muito nessa rotina do dia a dia, né? Então, assim, o segredo é olhar realmente a lista de ingredientes. Ver se realmente existe semente, se realmente não tem adição de açúcar ou de sal, né? Que é muito comum nas oleaginosas. Tendo ali, digamos, ingredientes, 2 pontos, nozes, ok, não é um produto que é ruim. Apesar de ser industrializado, ele não é de todo maléfico. Entendi. Né? Você não é que você vai ter que toda vez ir lá juntar na sua horta. Isso. Tá, não, entendi. E essa dieta RFS, que foi a que mais apresentou proteção contra a doença, olha, interessante. Deixa eu ver. Essa aqui não menciona o que ela tem, mas ela foi destacada que não é uma cura definitiva, mas é um investimento em uma ação anti-inflamatória. Isso. Então, é isso que os elementos da dieta vão fazer. Exato. Até quando a gente pensa também no intestino, né? Que é a nossa via de absorção dos nutrientes. Se a gente tem um intestino inflamado, uma disbiose, né? Que é quando ocorre ali um aumento das bactérias negativas, né? Que não vão influenciar positivamente na nossa saúde em geral. Essas ligações e essas neurotransmissões também não acontecem de forma correta. E aí não é à toa que a gente chama o intestino de o nosso segundo cérebro. Justamente pela importância que ele tem, né? Não só ali na nossa cognição, para que se evite, então, doenças demenciais, mas por toda essa absorção e até a importância que ele tem, né? No nosso organismo em geral. Entendi. Muito interessante. Obrigada, minha querida, por vir tratar desse tema aqui com a gente hoje. Seja sempre bem-vinda à TV Evangelizar. E café, você gosta? Porque café faz parte da dieta do brasileiro como um todo, né? A questão é que tipo de café você toma, se você toma ele passado, se você toma ele em cápsula e quais os riscos da cápsula. Por exemplo, se ela estiver vencida, a gente pode tomar ou não? Então acompanhe essa matéria. Olá pessoal, muito prazer, eu sou a Nicole Barreto, eu sou nutricionista e hoje eu vou falar sobre um assunto que tem gerado bastante repercussão, que é o prazo de validade dos cafés em cápsula. Primeiro eu gostaria que vocês entendessem um ponto. O que determina o prazo de validade de um alimento? Muitos fatores podem influenciar aqui. Então eu vou citar a umidade do próprio alimento ou as condições externas, que nesse caso a gente vai falar um pouco sobre as condições de armazenamento inadequado.
No caso do café em pó, ele possui muito pouca umidade, o que significa que não há ambiente propício ali para o crescimento de bactérias, fungos, ou seja, o risco de deterioração por micro-organismos é muito baixo. Portanto, a principal preocupação com o café ao longo do prazo não vai ser a segurança alimentar, o que nos deixa mais tranquilos, mas sim a sua qualidade sensorial, que faz muita diferença para muita gente. Com o tempo, mudam-se os compostos voláteis, os óleos essenciais, o aroma e o sabor, ou seja, as características que a gente chama de organolépticas, que são percebidas pelos nossos sentidos, como paladar, olfato, visão e tato. No Brasil, é necessário, obrigatório, que o café tenha prazo de validade por exigência da Anvisa, que regulamenta a rotulagem de alimentos. A legislação obriga que o rótulo informe até quando o fabricante garante que o produto mantenha suas características de segurança alimentar e qualidade, desde que ele seja armazenado corretamente, é claro. Ou seja, o café tem sim que ter prazo de validade, mas no caso deste alimento, consumi-lo após a data afeta apenas a qualidade sensorial, sem apresentar risco à segurança alimentar. Ainda assim, é importante seguir as instruções de armazenamento do fabricante. Então, se o seu pó de café entrar em contato com a água, o correto é descartar esse produto, tá? Em relação ao café em cápsula, que é o tema da vez, ele pode apresentar sim uma vantagem, que nesse caso é a sua embalagem. Essa embalagem é hermética, que protege com mais eficácia contra o oxigênio, a umidade, a luz, que degradam rapidamente o aroma e o sabor desse café. Isso vai garantir que o café mantenha seu frescor e suas características sensoriais por mais tempo. Então, em relação a segurança alimentar, para a gente concluir, é possível sim consumir esse café após o prazo de validade estabelecido no rótulo, isso se o produto tiver sido armazenado corretamente. Mas pode ocorrer sim mudança de sabor, que vai fazer muita diferença para muita gente. Bom, agora nós vamos falar sobre estudos, sobre vestibular, sobre o Enem. Vai acontecer no próximo fim de semana. E a preocupação é com aqueles alunos que têm o aspecto espectro autista, que têm o TEA, e como é que esses alunos são avaliados. Então, a boa notícia é que os candidatos com esses transtornos, dislexia, espectro autista, que farão o Enem deste ano, vão ter as suas redações corrigidas por uma banca especializada, formada por profissionais capacitados para avaliar esses textos com critérios diferenciados. O objetivo é garantir justiça e inclusão, respeitando as particularidades de linguagem desses participantes. O atendimento é exclusivo para quem solicitou o recurso de acessibilidade e apresentou o laudo médico comprovando a necessidade. Mesmo com ajustes, permanecem os critérios principais. A redação deve ser dissertativo-argumentativa, abordar o tema e apresentar uma proposta de intervenção detalhada. Então, fique tranquilo você que já submeteu essa condição, que vai ser mais justo o Enem deste ano. Agora nós temos um recadinho aqui especial para você na nossa programação Vitae Good. Atenção, porque esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade, e sim uma indicação poderosa para você que sente dores nas articulações. Artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna. Esse recado é para você. As pessoas têm o mau hábito de aprender a conviver com dores e achar isso normal, mas não é não. Não devemos nos acostumar com isso. É possível viver sem dor e com qualidade de vida e de forma 100% natural. A Vitae 7 em 1 juntou pesquisa e ciência avançada para resolver e ajudar você a viver bem, com disposição, sem dores. Você já ouviu falar do Vitae 7 em 1? Ele unifica os 7 produtos naturais mais consumidos no Brasil para combater as dores no corpo. Magnésio e cúrcuma para as inflamações. Colágeno tipo 2 para auxiliar a recuperar as cartilagens. Então, não perca tempo. 0800 321 6500. 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitae 7 em 1. São 7 produtos em uma única cápsula, trazendo conforto, praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Não permita que a artrite, a artrose, reumatismo e a fibromialgia limite a sua vida. Por isso, não perca tempo. Ligue agora no 0800 321 6500. Fale com o especialista em dores da Vitae 7 em 1. Anotou? 0800
3221-6500. E presta atenção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e de brinde o Erva de Santa Maria. Esse aqui, ó. Volte a viver sem dor. 0800 321 6500. E olha, voltando a falar sobre o Enem, além da preparação que os estudantes já fizeram ao longo do ano, vamos agora abençoá-los. E é por isso que eu convido você a participar da Santa Missa de bênção e de envio desses estudantes. Então vá com os estudantes para a missa que vai acontecer no próximo sábado, dia 8 de novembro, às 6 da tarde, com o padre Luiz Alberto Klena, no Santuário São Francisco de Assis, aqui em Curitiba. A gente vai fazer uma breve pausa aqui na nossa programação, mas é rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre uma alteração importante na manobra de desengasgo, tanto para adultos quanto para crianças. Então saímos com imagens da cidade de Osasco, em São Paulo, que nos acompanha pelo site da TV Evangelizar, conhecida como a capital do cachorro-quente, por causa das diversas lanchonetes, especialmente no calçadão central. Já eu volto. De volta com o programa A Vida em Foco ao vivo para todo o Brasil, e nós vamos falar de algo que é extremamente importante. Você provavelmente já assistiu alguém se engasgando perto de você, ou já passou você mesmo por esta situação, e também já ouviu falar assim, pode bater nas costas, não pode bater nas costas. Já tivemos algumas alterações nesse sentido. E de fato, tivemos agora alteração nas diretrizes desse desengasgo, tanto para adultos quanto para crianças. Então é importante que você preste atenção nesta matéria para saber como agir. Sérgio Júnior traz as informações para a gente. Olá, eu estou no Quartel de Bombeiros de Curitiba para falar sobre uma atualização de protocolo em atendimento cardiovascular em emergência. Quem vai falar para a gente sobre essas atualizações é a capitã Luiziana. Capitã, o que mudou primeiramente? Olha, a gente teve algumas mudanças no protocolo com o objetivo de ele ser mais objetivo. Então, uma associação americana que nós respeitamos e utilizamos os protocolos deles para fazer esses atendimentos, fez essa alteração. E nós, então, agora estamos atualizando. Então, o principal é a inclusão de algumas batidas nas costas da pessoa que está com obstrução de vias aéreas. No bebê a gente já fazia, mas nas crianças e nos adultos a gente já começava com alguns movimentos na região abdominal. Agora começa com alguns tapas na região das costas. E eu vou mostrar para vocês como que é essa mudança que está tendo agora. Vamos lá, então começando com a nossa bebezinha aqui. Caso ela acabe se engasgando, o que os pais ou responsáveis precisam fazer de imediato? Em qualquer situação dos engasgos que nós vemos de bebês ou também de crianças ou adultos, primeira coisa, liga para o Corpo de Bombeiros no telefone 193 ou para o SAMU no 192 e então começa a fazer o atendimento. Passa as informações para que eles já desloquem a viatura para atendimento caso não consiga fazer essa desobstrução. Por isso que a gente faz essa orientação. Daí a primeira coisa, a gente pega de preferência uma cadeira, porque a cadeira vai facilitar o movimento aqui. Então vai colocar a criança na região aqui do antebraço, colocar as duas pernas da criança aqui no antebraço, segurando nessa região da mandíbula, porque não fechando o rosto da criança e segurando para que ela não tenha muitos movimentos bruscos da cabeça. Capitã, assim mesmo, de cabeça para baixo, a criança olhando para o chão? A criança olhando para o chão, porque isso vai ter a gravidade auxiliando essa saída do objeto e também vai facilitar aqui o posicionamento. Então, pé na reta, na região entre as escápulas, essa parte da mão aqui, ó, região hipotenar, a gente chama como se fosse um calcanhar da mão, essa região, fazendo algumas batidas vigorosas, não são batidas levinhas, um pouquinho mais fortes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 batidas. Vai segurar na nuca, esticar a outra perna, colocar as pernas da criança aqui e em vez da gente fazer as compressões que a gente fazia com os 2 dedinhos, agora a gente usa a mesma região hipotenar da mão aqui
para fazer compressão também entre os mamilos, mas vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu vias aéreas, criança não chorou, criança chorou, desobstruiu. Ou não tá vendo o objeto aqui, vai virar e vai voltar a fazer essas 5 batidas. 1, 2, 3, 4, 5 e continuar essas compressões 1, 2, 3, 4, 5. Normalmente, nesse primeiro ciclo de 5, a criança desobstrui vias aéreas. O importante é ficar calmo, porque isso é uma técnica efetiva. Mas, enquanto isso, o Corpo de Bombeiros já vai estar deslocando para fazer algum atendimento necessário, caso isso não seja efetivo. Vai repetindo essa sequência até desobstruir. Perfeito, capitã. E em adulto? Em adulto e em criança, então tem uma diferença. A criança ela é mais baixinha. Então, o adulto, é importante que ele se ajoelhe e fique atrás da criança. Porque se ela cair, também ele vai ter esse apoio. Então, eu vou mostrar em adulto, mas exatamente igual em criança. Então, em criança, vai ficar agachado aqui, fazendo as ações. Vou demonstrar em você, posso demonstrar? Vamos lá. Então, a gente para o pessoal de casa acompanhar. Vamos lá, em uma situação de... É aquele velho exemplo. Um almoço de domingo, alguém se engasgou. Comeu uma carne maior, acabou rindo ali, acabou engasgando. Isso aqui serve para obstrução de líquidos e também de sólidos, tá? Então, essa é a mesma técnica. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu vou inclinar o corpo da pessoa. Sim? Assim. E vou fazer, na mesma região entre as escápulas, 5 batidas fortes nas costas. 5 batidas. E estimula a tosse. Se ele conseguir tossir, estimula a tosse. Caso não desobstrua, vai apoiar, sempre colocando uma perna entre as pernas da vítima, porque se ele cair, a gente tem um apoio, né? Então a gente consegue segurar. Como que é o apoio aqui? Então, ó, se ele cair, a gente consegue segurar e fazer a descida dele, porque ele pode ficar inconsciente por falta de ar, né? Então, a gente vai fazer um pouco acima do umbigo, vai colocar essa região do dedão, ok? Vai colocar aqui no abdômen e com a outra mão vai fazer o movimento para dentro e para cima, como um J. Fale para mim, por favor. São 5 compressões. Você percebe que, olha, aumenta, estimula a saída de ar, porque faz uma compressão aqui no diafragma. E isso vai auxiliar na saída desse objeto que está obstruindo. Essa atualização faz com que a gente tenha uma melhor efetividade nesse protocolo de atendimento. Eles fizeram estudos e viram que incluir essas batidas nas costas e fazer essa mudança para os bebezinhos ali tem uma efetividade muito maior na desobstrução e assim a criança volta a respirar, tendo menos sequelas, né? As pessoas têm reestabelecimento dos sinais vitais da pessoa. Capitã, muito obrigado pela sua participação. O pessoal que nos acompanhou, olha, ficou bem didático para você ter pego aí esses primeiros socorros e poder fazer em caso precise. Verdade, Serginho, ficou bem didático. Obrigada aí pela tua colaboração também com o exercício. E você que está em casa, principalmente, se você precisar rever, isso precisa estar aqui, ó, na nossa cabeça. Eu sei que situações como essa, a emoção pega. Então, quanto mais estiver aqui presente na tua cabeça, melhor. Então, está disponível para você aqui no programa Vida em Foco, lá no YouTube, TV Evangelizar Oficial. Agora, um pedido do Hospital Erasto Gärtner, urgente, para doadores de sangue. Principalmente você que é do tipo O negativo e A negativo. Por favor, se você é doador, se você também nunca fez, faça, porque eles estão precisando. É uma referência nacional no tratamento de câncer no Brasil inteiro, então nós precisamos ajudar esse hospital. Todos aqueles entre 16 e 69 anos com mais de 50 quilos e boas condições de saúde podem fazer a doação. Você faz o seu agendamento pelos telefones ou pelo WhatsApp 41 3165 4509 e pelo WhatsApp 41 98725 8216. As doações acontecem na Rua Doutor Ovande do Amaral 201, no Jardim das Américas, em Curitiba. Bom, se você não anotou os telefones, depois procure lá Hospital Erasto Gärtner e entre em contato para esta doação. Quero também agora fazer uma chamada para você. Está chegando o Vem Festival. Voz, Evangelização e Música 2025 já está
batendo aí na nossa porta, chegando com os 16 candidatos que vão participar de um reality musical aqui na TV Evangelizar. Eles vão viver vários dias de convivência praticamente durante toda a semana. Eles chegam aqui na próxima terça-feira, vão conviver, vão viver um momento de espiritualidade, de aprendizado e serão 3 noites inesquecíveis. Você acompanha nos dias 14, 15 e 16 de novembro, sexta, sábado e domingo. Importante, tem plateia e esse é o tipo de evento que vale a pena você participar. Então preste atenção, para você vir na plateia do VEM 2025, você basta fazer uma inscrição. E a entrada é gratuita, mas a gente pede a inscrição por uma questão de segurança, de controle, para você ter o seu lugar garantido. Então você tem 2 formas de fazer a sua inscrição de forma gratuita, que é pelo Instagram Vem Festival ou pelo site vemfestival.com.br. Participe, venha fazer parte desta animação da plateia do Vem Festival 2025. Bom, agora eu quero te levar para Maringá, no Paraná, porque lá aconteceu a Assembleia da Pastoral da Criança, um movimento muitíssimo importante. Os coordenadores e participantes compartilharam os bons resultados e discutiram também estratégias para fortalecer o voluntariado, principalmente. Acompanhe comigo. A Pastoral da Criança do Paraná realizou sua assembleia avaliativa, reunindo líderes e coordenadores de diversas dioceses para refletir sobre os desafios e conquistas do último ano. O encontro aconteceu na cidade de Maringá e teve como tema central fortalecimento da comunhão e missão. É um momento de confraternização, mas também da gente poder olhar aquilo que já realizamos e o que falta ser realizado ainda. Durante 2 dias, os participantes compartilharam resultados das atividades do último ano, discutiram estratégias de fortalecimento do voluntariado e debateram formas de ampliar o acompanhamento das famílias para 2026. Poder construir uma pastoral de modo que as crianças tenham vida e vida em abundância. A Pastoral da Criança tem mais de 40 anos de existência. Foi criada pela doutora Zilda nessa missão tão bonita. São milhares de agentes e ainda mais crianças atendidas. A Pastoral da Criança atua há mais de 40 anos promovendo a vida e a dignidade humana. No Paraná, o trabalho é referência nacional, alcançando milhares de famílias em todos os cantos do estado. Estamos nesse encontro motivados a compreender o desenvolvimento das crianças, da própria pastoral e assim poder colaborar com a evangelização da igreja. Traçar novos rumos missionários para a Pastoral da Criança, para 2026. Com esperança renovada, os participantes encerraram a Assembleia cantando e reafirmando o compromisso de seguir cuidando das crianças e família com amor, fé e solidariedade. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, quem disse é Jesus. E a Pastoral da Criança, que foi fundada pela doutora Zilda Arnes, tem já mais de 40 anos e há 12 anos uma parceria com a Associação Evangelizar é Preciso, onde mais de 10 mil crianças são ajudadas todos os meses e você faz parte disso. Você que é associado da obra Evangelizar tem esta missão também de evangelização e de caridade junto com estas crianças. Por isso, o convite mais do que especial é você fazer parte desta missão tão importante, tão relevante e que preciso contar com a sua ajuda, nós que dependemos 100% de doações. Então, quando você se torna um associado, eu sei que você vai fazer isso nesse momento, é só entrar em contato com a nossa equipe e fazer o cadastro, começa a receber os boletos, pode fazer as suas doações tanto pelo boleto quanto por Pix e essa doação vai ser usada em prol da evangelização. Então, muito obrigada a você que faz parte desta missão como um evangelizador da obra Evangelizar é Preciso. Agora vamos com um recadinho para o seu sono com a Sono Life. Presta atenção, se você ainda não trocou seu colchão, agora é a hora. Conhece alguém que possui problemas sérios de coluna? Hérnia de disco, bico de papagaio? Alguém que sofre com artrite, artrose, que sofre com insônia? Acorda bem cansado ou sempre cansado? Tem coisa errada, né?
E se eu disser que existe uma solução real que pode te ajudar muito? O meu nome é Josina Xavier de Souza. Há 6 meses que eu estou no Sonolife. Tudo que eu fiz, se eu não tivesse feito, eu acho que eu nem estaria mais andando. Estava numa condição que... Mas depois que eu comprei o colchão, que eu estou usando, não sinto mais esse desconforto como eu sentia. Eu sentia muita dor, muita. Nossa, não aguentava nem andar. Olha, gente, vocês que estão em dúvida, pode comprar, que faz muito bem para a saúde. Viu só? Aprovado por médicos e especialistas, o colchão da Sonolife é indicado para você que sofre com dores nas costas, bico de papagaio, problemas de circulação, insônia e acorda cansada todos os dias. São 20 tipos de massagens e 11 tecnologias poderosas que vão te abraçar. A Sonolife também conta com tecido com tratamento zero bactéria e a exclusiva espuma Protex com densidade progressiva que ajudará a alinhar sua coluna e a sua postura de maneira natural. Acordar renovado todos os dias, sem dores e com disposição para aproveitar. Ai, gente, isso não tem preço. Ligue agora e aproveite a promoção de fábrica Sonolife. As 50 primeiras pessoas que comprarem um colchão de casal ganham 2 presentes especiais e terão frete grátis. Sonolife, seu colchão especial com massagem e várias tecnologias com preço de colchão comum. É pura satisfação. Não espere mais, ligue agora. E a Pastoral Menor da Arquidiocese de Curitiba convida você a rezar a missa em sufrágio dos adolescentes, dos jovens vítimas de violência. Essa missa será hoje na paróquia São Benedito, às 7h30 da noite e presidida pelo Bispo Auxiliar de Curitiba, Dom Reginei Módulo. Você é o nosso convidado. Eu me despeço de você, mas continue aqui na TV Evangelizar e te encontro amanhã no mesmo horário, depois do Terço de Jesus das Santas Chagas. Fique com Deus.